Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 17 de fevereiro de 2023, né? Graças a Deus, nós estamos aqui. Aleluia, Maranata, Hosana, né? Ao nosso Deus. E vamos dar graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado. Vigilância, né? Oração, é isso, irmãos? Meditação, obediência à palavra, cultivar, né, as virtudes, né, irmãos? Mansidão, humildade, perseverança, sinceridade. Sinceridade nos faz andar com segurança, né, diante de Deus, diante dos irmãos, diante do mundo, né? Sinceridade, verdade, né? E amém, e graças a Deus. Vamos continuar aí com a nossa história? Nós estamos falando aqui do catolicismo romano no período de 1789 até 1914, né? Certo? A gente está vendo aí que, digamos assim, os governos, né? Os filósofos, os cientistas, né? Que abraçaram as teorias do iluminismo, da ilustração, eles então estavam incentivando, né? Digamos assim, a antirreligião, né? Eles estavam combatendo, né? Catolicismo romano, protestantismo, todas as religiões, principalmente as que falavam em nome de Jesus, né? Porque eles estavam vendo que aquelas religiões que falavam em nome de Jesus estavam, né, em guerras constantes, em brigas, em disputas, né? E que aquilo, né, era contrário, digamos assim, a uma parte da população, né, que queria paz, né, que queria progresso, que queria solidariedade, né, que era mais ou menos o que estava em voga, né, nas teorias, né, daquela época. Então nós vimos aí que os revolucionários franceses, né, eles optaram por uma religião que se baseasse no deísmo, né? Então, o deísmo aí nós sabemos que foi a teoria, né, a teoria que veio com o iluminismo, né? O movimento lá da ciência, né? Que separou, digamos assim, a religião da ciência. Porque antes disso aí, né, a religião era atrelada à ciência e vice-versa. Porque quem mandava, né, na ciência e na religião era o catolicismo romano. E o Papa era tido como o representante de Deus, né, e de Jesus Cristo aqui na Terra, né? E aí esse iluminismo ele veio exatamente combater essas coisas, além de outros movimentos, né? Então, o que os franceses fizeram? Prenderam o Papa, né? Certo? Eles prenderam o Papa, né? Mudaram o calendário, né? E fizeram lá um monte de coisa, né? Conforme a gente sabe aí, que o nosso interesse aqui é falar sobre a religião para ver, né? Como é que essas religiões se comportaram no passado e estão se comportando nos dias de hoje. Então, aí, em 1789, né? O imperador francês lá ele conseguiu uma aliança entre a Igreja Romana e o Estado, né? Onde o Estado passou a controlar a Igreja Romana através da Concordata de 1801, que durou até 1905, né? O imperador aí era o Napoleão, né? Certo?
conforme nós conhecemos aí. Então ele conseguiu fazer o contrário, né, daquilo que a Igreja Romana queria fazer. A Igreja Romana, durante muito tempo, controlou, né, os imperadores. Aí agora o francês, o que ele fez? Ele está controlando a Igreja Romana, né? Fez o acordo, né, teve lá essa concordata, né, que ela durou até 1905. Mas aí nós vamos ver que houve uma restauração do papado, né? Quer dizer, o Napoleão ele colocou o papado sob as suas ordens, né? Mas aí com a evolução houve a restauração do poder do Papa. O que aconteceu? As revoluções citadas, né? Que é a francesa, a americana, né? E a inglesa, tiveram a sua reação, né? Por parte daqueles que temiam as insurreições e a perda de seus bens, né, para os revolucionários. Claro, né? Toda ação tem uma reação, né? Então quem foi que reagiu? Claro que foram os católicos, né, romanos, porque os bens deles não foram tomados, né? Não é isso? Então a reação partiu dos católicos que defenderam uma aliança, né, entre os reis da Europa e a Igreja Romana, né? O que partiu do rei da Áustria, né? Então o rei da Áustria, ele conseguiu fazer uma aliança, né, para restaurar o poder papal. As propriedades foram devolvidas ao Papa, né? Concomitantemente surgiu o movimento do romantismo, né? Outro movimento, né? Que foi uma reação ao racionalismo do iluminismo, né? O iluminismo, a base dele era a razão, né? Eles propuseram substituir a fé pela razão, a religião pela razão, né? A religião pela ciência, né? Então apareceu aí esse tal de romantismo, que foi uma reação ao racionalismo e ao individualismo, né? O qual, né, o romantismo, defendia o passado medieval e a natureza, né? Então o romantismo quis fazer o quê? Voltar ao passado. Voltar, né, à idade medieval. Voltar ao que era, né, em 1700, 1600, quando o Papa mandava em tudo, né? E quando a economia estava mais baseada no campo, né? Então a ideia deles era o quê? Não, vamos voltar, né? Não sei se os irmãos já estão bem informados, né? Tem alguns movimentos hoje em dia que tem esse mesmo objetivo aqui, que é voltar lá para a Idade Média, né? Porque lá é que está o progresso, lá é que está, enfim, seus desejos aí, né? Então esse romantismo ele quis restaurar o quê? Quis restaurar o individualismo, né? Quis restaurar a fé, né? Claro, que restaurar o catolicismo romano, principalmente, né? A idade medieval e as coisas da natureza, né? Certo? Então esse romantismo, ele despertou, né? Entre os anos de 1790 até 1850, que foram movimentos concomitantes, né? À medida que aparecia um contrário, né? Certo? Então, é exatamente isso que tem acontecido. E o romantismo foi isso. Foi a volta, é um movimento contrário ao iluminismo, a volta à Idade Média. Então, o romantismo, nesse período aí, 1790 até 1805, né? Ele despertou nas pessoas a influência da religião praticada pela Igreja Romana com todo o seu ritual. Vamos voltar tudinho ao que era, né? Porque, na verdade, né, o protestantismo tinha colocado abaixo, né,
todo o ritual do catolicismo romano. E nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.